No último capítulo nós vimos o Rimuru bolar um plano pra poder entrar na guerra, recuperar o Veldora que tinha sido sequestrado, agora mais do que nunca, cara. Ele teve uma batalha muito difícil, tá? Ficou lá, a gente encerrou o último vídeo falando que ele ia começar a batalha com 2 dragões verdadeiros, cara. Será que o nosso slime vai dar conta dessa parada aí? Vem comigo pra gente conferir essa continuação, bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Continuando diretamente da onde a gente parou no último vídeo, Rimuru voou em direção a Velgride, mas nessa hora o Veldora rugiu do céu em defesa. A atmosfera começou a tremer com esse impacto, o Veldora voou pra fora disso tudo e a Velgride também seguiu ele. Ela rugia também como se estivesse muito confiante da sua vitória em cima do Rimuru. Com isso, um ataque foi lançado para aniquilar o nosso slimezinho de uma vez por todas. O Veldora estava indo com força total desde o início, o que mesmo o ataque da tempestade convergente que atormentou a Velgride, né, que era o rugido da destruição do Storm Blast, foi o que ele usou em cima do Rimuru. Sorte que o Rafael tentou automaticamente tomar as medidas defensivas, mas o Rimuru ainda deu uma ordem obrigatória para ele evitar isso acima de tudo. O Rei da Sabedoria, Rafael, imediatamente obedeceu essa ordem, mas uma parte do seu domínio computacional basicamente foi incapaz de avaliar as intenções do Rimuru. O contra-ataque de defesa absoluta que ele tinha proposto deveria ser a melhor solução entre os inúmeros padrões de comportamento que eles podiam tomar por ali. O fato de que isso foi negado pelo Rimuru tornou algo um pouco perturbador para ele. Embora sua reação tenha sido limitada a uma área extremamente pequena ali de um domínio computacional, o Rafael estava de fato confuso com o que aconteceu. Não era que o Rimuru ignorasse as opiniões dele, mas dessa vez foi algo diferente. Tal sentimento que ele estava sentindo só poderia ser sentido pelo Rafael porque ele conhecia o Rimuru há um tempinho. Só que assim, era uma normalidade para as leis do mundo, né, de uma habilidade ter emoções. Só que a parte em questão aqui que a gente está falando do Rafael não estava ciente desse fato. Imediatamente depois disso aí, a defesa absoluta que normalmente protegia o Rimuru foi penetrada e uma explosão ocorreu no lugar onde o Rimuru estava, né? Pouco tempo depois. A Storm Blast desencadeou seu poder destrutivo máximo. Se a ação evasiva tivesse sido adiada, a lesão teria sido inevitável no nosso slimezinho. Testemunhando isso, o Rafael começou a digitalizar um pouquinho das informações, imaginando se ele tinha negligenciado alguma condição específica. Mesmo depois de computar uma velocidade superior de um computador quântico, tá? A causa pra ele ainda era desconhecida, tá ligado? Mas, cara, se a gente for ver aqui e parar pra pensar, o próprio Rimuru até falou isso. Não é 2 contra 1, não é o Rimuru lutando contra 2 dragões verdadeiros, na verdade é 2 contra 2. O Rimuru e o Rafael são 2 pessoas distintas, então conta como os 2 dragões aí. E a partir de agora, nesse momento, um indivíduo considerado Velgride seria interceptado por quem? Pelo Rafael. O Rafael é que ia ficar no ar ali de cuidar dele. Naquele momento, então, o Rimuru anunciou casualmente que por que ele não daria o nome pro Rafael? E aí foi quando aconteceu, né? De fato, o nascimento da Ciel, que a gente já fez um vídeo completinho aqui, então pulei essa parte nesse vídeo. Se você quiser ver, vou deixar na playlist aí, que lá tem tudo sobre o nascimento da Ciel. Bom, como o Rimuru ordenou o Rei da Sabedoria Rafael, agora sendo a Ciel, se preparar para interceptar a Velgride, a defesa absoluta do Rei da Aliança Uriel, sem esforço, impediu a aproximação da Velgride do Burning Brief. Quando a Velgride viu isso, ela ficou revoltada com a situação ridícula. Naturalmente, a Velgride não tinha ido devagar com o Rimuru. O Burning Brief foi fortalecido pelo Ragel, e não havia como uma mera barreira, né, que era a barreira que o Rimuru usava, ser capaz de evitar essa habilidade dela. Na verdade, a menos que ele fosse um oponente superior, que pudesse ver atrás do ataque perfeitamente, deveria haver algum tipo de recompensa pelo golpe. No entanto, o Rimuru não mostrou sinais de exaustão nenhum, não teve recompensa para ela. Era impossível até mesmo para os 3 demônios primordiais resistirem a um ataque do modo dragão da Velgride e permanecerem ilesos. Pelo menos uma ferida eles iam ter. O fato do Rimuru ter sido capaz de fazer essa coisa sem hesitação significa que ele, um senhor demônio, não poderia ser atacado sem entusiasmo, sem a força total. A Velgride então se sentiu desconfortável, mas continuou pensando com calma. Como ela tinha mais magias do que ele, era possível que ela estivesse perdendo em termos de qualidade de habilidade. Até porque é aquilo, quantidade não é qualidade, tá ligado? Também era completamente possível que o Rimuru tivesse completamente imune a ataques de calor. A Velgride então decidiu continuar tentando, uma vez se preocupando cada vez mais com isso. Ela então fez aparecer corpos divinos parciais,
como tinha feito com Veldora. Ela implantou 11 raios de luz usando o canhão mágico nuclear dela. Além disso, todas as 11 cabeças desses corpos aí emitiram uma respiração ardente simultaneamente. Esse ataque era um ataque de vários estágios, composto por 22 raios de calor, e ele era uma coisa tão quente que poderia facilmente vaporizar um asteroide, tá ligado? Se o Rimuru fosse capaz de sobreviver a isso, ele provaria que os ataques térmicos eram ineficazes, ataque de fogo não ia adiantar nele. E o resultado foi algo que a Velgride não queria admitir. Os raios de calor que atravessaram e bloquearam a rota de fuga do Rimuru convergiram para ele. Cada um foi repelido pelo escudo da luz que o Rimuru tinha criado. Era como se tudo já tivesse sido calculado perfeitamente por ele, se defendendo, com o mínimo dos movimentos possíveis. A gente sabe por quê, né? Ciel estava aí. Além do fato de que os ataques térmicos eram inúteis contra o Rimuru, a Velgride não podia perder o fato de que o seu ataque atual praticamente não tinha sentido. Se ela tivesse sido capaz de desgastar o Rimuru um pouco, a diferença absoluta na quantidade de magículas deles dois teria sido suficiente para garantir a vitória da Velgride. No entanto, no momento, a taxa de consumo de energia do Rimuru era igual a 0, ou seja, ele não gastou nada. Nessa situação, a Velgride pode ser o único a ficar exausto primeiro, porque ela está gastando magículas para atacar fogo, atacar magias nele e tudo mais. Percebendo isso tudo então, a Velgride decidiu levar essa luta a sério. Além disso, tinha outro fato desagradável para ela. O Rimuru só deu uma olhada para a Velgride no começo, depois ele praticamente ignorou ela o tempo todo, mas isso porque ele tinha combinado com a Rafael, que agora era Ciel, que ele ia cuidar da Velgride, enquanto o Rimuru cuidava do Veldora. Ele se concentrou no Veldora sem olhar para a Velgride então. Ele não usou nem o escudo contra o Veldora e evitou todos os ataques. Foi só quando ele não tinha mais nada que pudesse fazer que ele tentou compensar isso tudo com o mesmo tipo de ataque em cima dela. E no entanto, cara, quando o confronto com os ataques da Velgride começou, ele simplesmente desviou apenas com seus escudos da luz. Mesmo que ele fosse capaz de perceber tudo que estava em volta dele através da percepção mágica, ele estava claramente ignorando a Velgride. E isso era a mesma coisa que declarar que a Velgride não era uma ameaça, né? Isso, lógico, na visão dela. E irritou ela demais saber disso, tá ligado? Tanto que a orgulhosa Velgride, depois disso, decidiu desencadear o ataque mais poderoso que ela podia reunir. Enquanto ela olhava com ódio pro Rimuru, que ainda ignorava ela do mesmo jeito, tadinha da garota, a Velgride condensou uma quantidade enorme de mana. Então ela aplicou todo o seu próprio corpo e ela aplicou o apoio da Ultimate Skill Hagel e o poder da aceleração, simbolizando pela sua própria afinidade com o calor. Se esses todos fossem ativados em um paralelo e usados em si mesma, ela seria capaz de aumentar a força do seu calor, ou seja, o seu próprio impulso, e isso tornava a Velgride capaz de se mover a uma velocidade, tipo assim, milhares de vezes mais rápida do que a velocidade do som. Era literalmente a ação física mais rápida que existia nesse mundo. E será que tinha alguém que poderia resistir a uma parada dessa? A resposta é não. Não importa que tipo de forma de vida o outro fosse, o seu corpo não seria capaz de suportar uma aceleração contínua forçada. O mesmo era verdade para as formas de vida espiritual, onde até mesmo a informação era convertida em energia, eventualmente levando à decadência térmica. E foi exatamente isso que a Velgride quis dizer quando ela disse que nem mesmo um único pedaço de carne seria deixado no corpo do Rimuru enquanto ele desmorona, tá ligado? Essa foi a habilidade mais poderosa dela até o momento, você não viu nada igual. Foi uma técnica secreta que ela tinha criado, pra você ter uma noção, pra lutar contra a Velzard, cara, no próximo dia do confronto final. A irmã dela, que era um outro dragão verdadeiro. Normalmente seria uma técnica, um desperdício até demais mostrar isso aí a um mero Lorde Demônio. Só que a furiosa Velgride não estava se importando com isso não. O Rimuru era diferente, ele é diferente, galera. Com o rugido do dragão carmesim, então, o surgimento da destruição foi desencadeado no Rimuru. O golpe final, como se mostrasse o orgulho total da Velgride em ser o mais rápido, faria com que toda a matéria entrasse em colapso em um instante. Enterraria o inimigo com uma velocidade que ninguém poderia evitar. Literalmente. Quando o Rimuru, que estava focado no Veldora, pudesse perceber o que estava acontecendo, seria tarde demais. Na verdade, eu acho que ele nem perceberia, né? Quando esse negócio viesse até ele. Não ia dar tempo dele entender o que estava acontecendo. Galera, isso aí era o pensamento da Velgride. Porque, ao ver o Rimuru lá, depois dela atacar, parado, ileso, ela ficou completamente desnorteada, cara. Meu Deus do céu, o que esse slime é? Ela, inclusive, duvidou dos seus próprios olhos de estar vendo o Rimuru parado ali, cara, de pé. Não tinha como alguém suportar um golpe tão inevitável e absoluto, completamente ileso, como ele estava simplesmente suportando. Mesmo que fosse o Guy Crimson ou a irmã da Velgride, a Velzard, a Velgride pensou que esse ataque era poderoso o suficiente para derrubar qualquer um do mundo.
ó, o nosso slime não é qualquer um, né? A mãe dele disse, e todos nós dissemos quando ele nasceu, que ele não era todo mundo. Essa é a frase de mãe. Mas acontece que mesmo sendo um ataque perigoso, o Rimuru engoliu esse ataque todo. Na verdade, a resposta da Velgride foi graças a Ciel, né, que a gente falou. Ela guiou basicamente todo o ataque da Velgride de uma maneira brilhantemente calculada. A Ciel priorizou o Rimuru em relação a todo o resto. Ele desligou completamente a Velgride, como foi ordenado, para não ficar no caminho do Rimuru, e a natureza do ataque foi analisada, as medidas efetivas todas foram selecionadas e implementadas, mano, muito rápido. Uma dessas medidas, inclusive, foi usar o escudo da luz, que teve um efeito especial nas habilidades da Velgride, e a atual Ciel também era digna do seu apelido como unificador das habilidades, até mesmo porque ela conseguiu usar todas as habilidades finais do Rimuru que estavam sob seu controle. O que a Ciel tinha acabado de fazer era usar o Beelzebub, a predação do Beelzebub. Ela entendeu instantaneamente a aceleração cardial do dragão queimado, né, da Velgride, e impediu a influência do ataque, isolando ela no estômago que o Rimuru tem, que agora tinha evoluído para o espaço imaginário. O ataque agora mesmo foi certamente capaz de destruir o Rimuru. Ele teria sido impossível de defender por meios normais, tá ligado? E mesmo o poder de computação do Rei da Sabedoria Rafael não teria sido capaz de lidar com isso aí. Só que a Ciel é diferente. Ela evoluiu, cara! Agora, que não era mais uma mera habilidade, ela evoluiu para uma existência que era um tipo totalmente novo, diferente do Rafael e dos outros. Não importa qual tenha sido o ataque do inimigo, não seria um problema se alguém pudesse identificar corretamente a sua natureza. E era isso que a Ciel fazia. Como se ela quisesse provar isso aí, a Ciel dominou completamente o Beelzebub. É uma coisa perfeita. Não foi de se admirar que a Velgride tenha ficado surpresa com isso. Afinal, tudo aconteceu muito antes mesmo do próprio Rimuru poder pensar em como o ataque seria perigoso. Foi apenas para evitar que a Velgride sentisse isso, que a Ciel até respondeu a ela num tom mais provocativo. Mas ainda assim, esse não foi o fim do esquema da Ciel não, tá? Funcionou com o Rimuru mais suavemente do que nunca, usando até mesmo a conversa como uma arma para poder caçar a Velgride, tá ligado? As ações da Ciel foram impecáveis. O Rimuru aprovou todas elas. A medição de contagem de magículas da Velgride estava completa, e levando em consideração a sua natureza e as características dos seus poderes, foi determinado que ela poderia ser selada por várias centenas de segundos numa prisão de insolação. Agora, cara, antes que a Velgride percebesse, um círculo mágico, né, e várias camadas tinha sido criado em volta dela. Foi uma habilidade sintetizada com a combinação da prisão infinita, do espaço isolado e da habilidade final do Rei do Pacto, Uriel. A Ciel agora criou uma coisa muito top para ser usada contra a Velgride, que agora inclusive estava sendo engolida, estava sendo presa dentro disso aí. Esse espaço aéreo de batalha já estava sob o controle computacional da Ciel. Temperatura, umidade, gravidade, fluxo do vento, luz do sol, pulso da vida, todas essas coisas estavam na palma da mão da Ciel. Portanto, não importa o que a Velgride fizesse, era impossível para ela deixar esse espaço aéreo. O dragão carmesim tremeu de humilhação ao ser derrotado pelo Rimuru agora. No entanto, não importa o que a Velgride fizesse, a prisão de insolação não cederia, cara. Só que não acabou por aí também não, ela também tinha a carta na manga. Tinha uma coisa que a Velgride podia fazer. Ela teria que desistir do seu corpo atual, mas poderia colocar a maior parte da sua energia, do seu poder de volta no corpo divino que ela tinha deixado do lado do Rudra como um segurança para ele. A gente falou disso no vídeo passado. Então, ainda não tinha acabado, cara. A Velgride, enquanto suportava toda a humilhação, começou a se mover cautelosamente, lentamente, para não ser notada pelo Rimuru. As suas magículas foram gradualmente sendo transferidas através do corredor da alma para o outro corpo, completamente inconsciente de que isso que ela estava fazendo agora era exatamente o que a Ciel queria o tempo todo. Ela já tinha calculado que a Velgride faria isso. Só que agora, o Rimuru tinha que libertar o Veldora antes que a Velgride começasse a se mudar. Eles enfrentaram o Veldora diretamente, tanto ele quanto a Ciel, que tinha sido o objetivo original. Esse foi o tempo precioso que a Ciel ganhou, que inclusive pode ser até curto, mas era infinito para eles. Com essa determinação, ele retomou o ataque ao Veldora, e assim o Rimuru libertaria o Veldora e derrubaria o Rudra por completo, se tornando um dragão verdadeiro no final das contas. Coisa que a gente também já fez um vídeo aqui no canal falando sobre como que ele fez isso aí, como se tornou um dragão verdadeiro. Então se você não assistiu esse vídeo, cara, corre lá, vou deixar aí nos comentários fixados pra você acompanhar toda essa parada, essa guerra, o finalzinho dessa guerra que foi incrível. Como que ele conseguiu engolfar lá, né, engolir o Veldora, limpar ele e ao mesmo tempo recriar o próprio corpo usando as células de um dragão, transformando o Rimuru nesse monstro que a gente vai ver mais pra frente da história.
Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Então comenta aí se você tá curtindo essa saga do Império mais uma vez. Eu amo ver os comentários de vocês aqui sobre essa saga. Vocês veem que eu tô muito animado, trazendo sempre. Mesmo aqui, ó, tô resfriado, cara. Tô com a voz meio ruim e tal, mas eu sempre tô trazendo aqui essa série, independente do que seja. E se ainda não for inscrito aqui no canal, manda bala e se inscreve aí, cara. Ativa o sininho também, porque tem Tensei tá bombando. A guerra contra o Império tá bombando. Muita coisa tá sendo lançada mais pra frente. Tem, pô, história pra frente desse aí, tem muita. Então eu vou trazer muita coisa ainda pra vocês. E pra você ficar ligado, você tem que estar inscrito aqui com o sininho ativado. Porque toda semana tem novidade aqui pra você. Tamo junto sempre. Beijão no coração, aquele forte abraço. E eu te vejo na próxima, hein? Valeu!